Olá pessoal, meu nome é Bonifácio, eu sou médico psiquiatra. Nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui no nosso canal sobre psicopatologia geral e psicopatologia especial. Fizemos um vídeo sobre algumas reflexões acerca de percepção e memória, que são funções psíquicas básicas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicopatologia da demência, ou das demências, né, que é uma síndrome, na verdade. A gente vai falar sobre demência porque ela nos dá uma boa ideia desse binômio mente e corpo, ou matéria e espírito, pois sabemos que as alterações demenciais elas afetam a estrutura física e visível do cérebro. No entanto, elas não são justificadas por essas alterações, no sentido em que existem pacientes que têm alterações estruturais cerebrais, mas não têm a doença demência, e existem pacientes que não têm alteração estrutural nenhuma, o cérebro é normal e tem demência. Um exemplo é, se a gente pensar na doença de Alzheimer, existem pacientes que têm depósito da proteína normal beta-amiloide, tem alteração na estrutura da proteína tal, então tem as placas neuríticas e tem os emaranhados neurofibrilares, e mesmo assim, mesmo com a grande quantidade de beta-amiloide, o paciente não tem a doença Alzheimer, não tem demência. Existem outros pacientes que pode não ter tantas alterações laboratoriais e tem a doença. Então, essencialmente, para se fazer o diagnóstico da demência, é necessário um conhecimento sobre psicopatologia, sobre este instrumento que nós usamos para medir o funcionamento mental. A princípio, a gente pode classificar a demência entre reversíveis, não reversíveis, mas a gente vai perceber que existe uma zona sombreada entre esses dois termos, e que o que é a demência, em seu sentido estrito, são alterações das funções cognitivas. Então, assim, a gente começa conceituando o que é demência, e eu vou dar um aparato para vocês sobre a avaliação inicial. Então, um quadro demencial ele é caracterizado por um prejuízo funcional, isso é muito importante. Então, o paciente ele tem que ter prejuízo funcional, tem que precisar de ajuda, muita ajuda, ou não conseguir fazer as atividades da vida diária, tanto no âmbito social como no âmbito funcional, no sentido de laboral, de trabalho. Então, o paciente não consegue fazer suas atividades cotidianas e habituais sem ajuda. Isso é fundamental. Se não tiver isso, não é demência. E esse prejuízo funcional, ele deve ser decorrente principalmente de alteração de função cognitiva. Então, de função mental, que a gente classifica como função mental cognitiva, que são elas principalmente a atenção, e a atenção complexa, que podemos chamar da velocidade de processamento de informação, ou seja, o quão rápido eu consigo captar uma informação que é me dada e o quão atento eu estou para o ambiente à minha volta. A linguagem,
que é a forma de comunicação. Então a gente tem a linguagem falada, a linguagem escrita, a leitura e a compreensão da linguagem, que são todas funções da linguagem. Também temos a memória, que a gente tem as memórias semântica, que é o significado das palavras, a memória de curto prazo, que é a memória de aprendizado. Então, quando alguém dá uma nova informação para a gente, tempos depois, horas, dias depois, nós continuamos com essa informação armazenada, então é a memória de aprendizado. E a memória de longo prazo, que a gente chama de memória biográfica, que é a memória de fatos da vida, de fatos históricos. E a memória de trabalho, que faz parte das funções executivas, que é quando eu tenho que reter uma informação por um curtíssimo período de tempo para resolver algum problema. Então, temos a memória, temos propriamente as funções executivas, que é principalmente nossa capacidade de planejamento, nossa capacidade de organização, de resolução de problemas, principalmente. Então, quando eu me deparo com um problema, eu tenho ideia de como resolvê-lo de forma eficaz. Então, eu cheguei numa cidade nova, quero saber onde é a casa de um amigo, o que eu devo fazer para conseguir chegar na casa desse amigo, já que eu não conheço. Então, isso é um problema e eu tenho que ter capacidade de resolvê-lo. Essa função é a função executiva, que também entra a abstração, que a gente pode testar através de ditados. Então, o que significa ele é forte como um touro? Então, é um conceito touro e o conceito forte. E aí eu abstraio um significado que não tem a ver exatamente com os elementos concretos que eu usei. Touro, por exemplo, e forte, por exemplo. Então, além das funções executivas, da memória, da atenção, da linguagem, a gente tem a cognição social, que é a capacidade que a gente tem de manejar e conviver no contexto social. Tudo isso a gente vai explicar nas próximas aulas. E temos também as funções visoespaciais e visoconstrutivas, que é então, a capacidade de nos localizarmos no espaço, de transitarmos, as praxias, reconhecimento de face, capacidade de gestos, de manipulação espacial, de cópia, de desenho, por exemplo. Então, eu tenho que ter prejuízo funcional e esses prejuízos devem ser decorrentes dessas alterações cognitivas. Tem que ser o principal. Nós vamos ver que existem sintomas psiquiátricos secundários. Por exemplo, uma demência pode se iniciar com um quadro depressivo inicial, ou o paciente demenciado pode ter delírio, alucinação, ficar agitado, ter insônia. São todos os sintomas secundários de um quadro inicial, que é o quadro demencial, que é o principal, alteração cognitiva. A gente tem que avaliar essa alteração cognitiva através das seguintes maneiras. Então, tem que ter a queixa do paciente, não necessariamente do paciente, pode ser da família, de alguém que conheça bem o paciente, dizendo qual é o prejuízo que ele está tendo, então que a memória está ruim, que ele está se perdendo, não está reconhecendo familiares, não tem tido um bom trato social, está desatento, muitas vezes sonolento, confuso mentalmente. Então, alteração cognitiva atestada pelo paciente e o acompanhante, ou pelo acompanhante apenas se o paciente tem pouca noção da doença, de suas alterações, associado a uma alteração funcional. A alteração cognitiva, ela tem que ser identificada na história que o paciente vai nos contar, mas também tem que ser testada objetivamente. A gente tem uma série de testes objetivos
que dão valores para a gente do quanto aquela função cognitiva está alterada ou não. Um exemplo é o mini exame do estado mental, que é o mais usado e o mais comum, mas a gente tem vários outros testes para as várias funções cognitivas, porque um teste apenas não pega todas as funções cognitivas alteradas, e a gente vai ver que existe demências que a gente consegue caracterizar justamente por afetar especificamente algumas funções cognitivas. Mas a gente vai ver esses testes também nas próximas aulas. Hoje a gente está dando um aparato geral do que é a demência. Então, assim, prejuízo cognitivo, dito na história, caracterizado no histórico. Eu fiz um teste objetivo, como o mini exame do estado mental. Veio alterado. A gente vai aprender como é que faz o teste de forma correta. Então, veio alterado. Tem prejuízo funcional associado, é um quadro demencial. Aí a gente tem que ter em mente e excluir causa psiquiátrica, que também dá alteração cognitiva. Então, se existe uma síndrome psiquiátrica prévia, ou se o quadro é melhor explicado por uma síndrome psiquiátrica, que nas aulas também a gente vai ver como caracterizar essas síndromes. Se o quadro é melhor explicado por uma síndrome psiquiátrica ou por uma doença física, como insuficiência renal, hipertiroidismo ou hipotiroidismo grave, mas é como eu falei para vocês, raramente essas doenças elas podem piorar o quadro cognitivo, mas muito raramente em situações especiais elas vão justificar o quadro cognitivo. Então o hipotiroidismo ele pode piorar a memória, mas raramente o paciente vai ter um grau de prejuízo como funcional, como da demência, explicado apenas pelo hipotiroidismo. Então a gente vai tratar esse hipotiroidismo para melhorar o quadro cognitivo. E a gente vai ver isso nas demências ditas como potencialmente reversíveis. Então, a gente teve prejuízo cognitivo, no histórico, no teste que a gente fez, está com prejuízo funcional, descartei doença psiquiátrica que justifica uma esquizofrenia, uma depressão, até mesmo uma ansiedade grave. Então, o paciente nunca teve um histórico de sintomas psiquiátricos, o quadro não se caracteriza como, não tem os elementos de uma síndrome psiquiátrica típica, então parece, mas é um pouco atípico, desconfia do quadro demencial. Então temos isso, prejuízo funcional, cognição, descartei doença física, descartei doença do órgão cérebro, como um tumor, por exemplo, descartei doença psiquiátrica. Agora eu tenho que entender quais as medicações que o meu paciente usa, quais delas podem piorar a memória, também ou outra função cognitiva. Mas a gente tem que também perceber que raramente a medicação, a não ser que seja uma medicação com uso abusivo, ou medicações ou drogas ilícitas que podem justificar o quadro psiquiátrico demencial, né? Psiquiátrico demencial, neuropsiquiátrico demencial. Então, assim, raramente também vai acontecer da medicação por si só alterar. Drogas ilícitas mais comumente. Então, se eu tenho drogas ilícitas, eu tenho que desconfiar que o quadro demencial é secundário ao uso de substância, como cocaína, maconha e etc. Então, assim, descartei a doença mental, descartei a doença física neurológica, descartei o uso de substância e o uso de medicação que possa interferir na memória, que a gente vai ver quais são,
no futuro, nas próximas aulas, aí sim eu estou autorizado a fazer o diagnóstico de um quadro demencial. Aí, então a demência, sem prejuízo funcional, então se eu só tenho prejuízo cognitivo na história e só tenho os testes alterados, mas o paciente consegue se virar na vida, sua funcionalidade continua, apesar dele às vezes ficar um pouco mais lento, mas ele não precisa que alguém faça as atividades por ele, como cozinhar, fazer compras, cuidar das medicações, cuidar do seu próprio dinheiro. Aí a gente chama de transtorno neurocognitivo leve ou transtorno cognitivo leve, que pode ou não ser uma fase pré-demencial, pode ou não evoluir para a demência, mas sem prejuízo funcional desta magnitude de ter que alguém faça as tarefas, não é demência, é transtorno cognitivo leve. Aí então a gente tem a demência, o transtorno cognitivo leve, que é as alterações clínicas e dos exames, como Mini-Mental, alterados, mas com funcionalidade normal, e nós temos o transtorno neurocognitivo subjetivo, que nós temos a queixa do paciente de alguma alteração cognitiva. Então, por exemplo, minha memória não anda boa, mas quando eu vou fazer os testes estão normais. Também pode ser uma fase pré-demencial, mas não necessariamente. A evolução para a demência é menos comum do que no transtorno neurocognitivo leve, e que a gente tem alteração no exame. Então, feito o diagnóstico de demência, aí a gente vai ter as demências agudas, as demências subagudas e as demências insidiosas neurodegenerativas. Então, as neurodegenerativas: Alzheimer, Lewy, frontotemporal, vascular. A gente vai ter as agudas, como as doenças priônicas. A gente vai ter as subagudas, que podem ser por trauma crânioencefálico. Também entra aí a demência vascular, alguns tipos que a gente vai ver na aula de demência vascular. Então a gente classificou se ela é insidiosa, neurodegenerativa, se ela é subaguda e aguda, que precisa de uma investigação neurológica mais urgente, quando existe uma demência que a gente chama de demência rapidamente progressiva. Porque a gente tem que saber se o paciente está tendo uma doença priônica, se ele está tendo um AVC de grande monta, se ele é um tumor que que está crescendo e agora pegou uma parte do cérebro que dá alteração cognitiva. Então precisa encaminhar para um serviço de neurologia de referência. As doenças neurodegenerativas, elas são insidiosas, porque elas começam lá na alteração subjetiva de memória, depois elas vão para o transtorno neurocognitivo leve e depois elas evoluem para a demência. Existe uma média de alterações cerebrais antes da demência em si, entre 15 e 20 anos antes. A gente vai também entender quais são os fatores de risco, como é possível uma prevenção. Esse foi o geral sobre as funções cognitivas. A partir do momento que a gente estiver vendo demências específicas, a gente vai estudar a psicopatologia delas especificamente. Então, na hora que formos ter aula sobre demência de Alzheimer, a gente vai ver qual é a psicopatologia da memória na demência de Alzheimer, qual é a psicopatologia da linguagem na demência de Alzheimer, qual é a psicopatologia das alterações visoespaciais da doença de Alzheimer, alterações comportamentais, e assim com todas elas. Lewy também, vamos ver quais são as alterações psicomotoras, quais são as alterações de percepção, quais são as alterações de funções executivas, como atenção complexa, como
resolução de problemas, abstração. Vamos ver na demência vascular o que é a síndrome disexecutiva. Então se inscrevam no canal, toquem no sininho e compartilhem o vídeo para que a gente possa continuar tendo essa conversa, esse bate-papo e trocando um aprendizado. Um abraço e até a próxima.